Bom pessoal, vamos para mais um vídeo comparativo aqui do canal, né? Vou falar um pouquinho sobre o DS800X4 e o Corsus HF604. Vou falar as vantagens e desvantagens de cada um, né? Nada tão técnico, aqui vai ser só o depoimento. Já fiz o uso dos dois e tenho minha preferência particular, né? Mas vou falar aqui os pontos negativos e positivos de cada um. Bom, aqui vai o primeiro ponto positivo, né? Para DS800 é a questão do tamanho. Para quem procura algo compacto, né, e com a potência bem elevada, a DS800 já atende essa necessidade, né? E o ponto negativo do Corsus, que apesar dele ser 200 RMS a menos, ele é bem maior. Aqui já em outro ângulo, né? Se na questão de tamanho e ser compacto, a Taramps ganhou. Na questão de cabeamentos, né, e terminais, o Corsus já ganha disparado, né? Então aqui vocês podem ver aqui, apesar de não parecer na câmera, o fabricante recomenda 10 milímetros, mas eu já coloquei cabos de força 16 milímetros e coube na medida exata. E aqui os terminais, ó. Você pode ver que cada saída é um par de terminais. Aqui, ó, saída 1, 2, 3 e 4. E ainda tem a opção do bridge, né, que especifica aí. E aqui o ponto negativo do Taramps, né? Tanto os terminais de força quanto os de saída são do mesmo milímetro, que no máximo que você consegue é 6 milímetros por um módulo de 800 RMS, né? E os canais, tá vendo? Aqui só são 3 pinos. Então, o pino do meio, que é esse aqui, você tem que compartilhar negativo e positivo de cada saída. Aqui um pouquinho mais de longe, que eu já virei de novo, né? Parte anterior eu mostrei a parte de cabeamento de forças e as saídas dos terminais do alto-falante, né? Aqui eu estou mostrando a parte dos RCAs e o crossover de cada um, né? Então, vocês podem ver aí que o Corsus já é bem superior. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês. Então, o crossover dele é bem mais amplo, bem melhorado, né? Então, para você que não tem um player tão bom, não vai usar crossover, não pretende usar processador, isso aqui vai ser muito importante, ó. Você consegue cortar em full, que é deixar todas as frequências passando, né? Se for low pass, que seria a saída para grave, né? Você pode cortar em 63, 80, 150 e 200 Hz, né? E na parte de cima, que é no high pass, você pode usar em full, 80, 150 ou 200. Então aqui a regulagem do canal 1 e 2, a regulagem do canal 3 e 4. Nós temos a chavinha seletora, o level de ganho, né? E esse aqui que você escolhe a frequência que você quer. Já o Corsus, ele só te limita a uma chavinha, crossover, e o level. Ele é bem mais limitado e você só pode cortar, vi aqui no manual, HPF é de 80 para cima e LPF é de 80 para baixo. Então é bem limitado, você não tem muita escolha. Aqui o Corsus já tem outro ponto positivo, né? Que é todo o manual dele, todas as especificações já é impresso na tampa traseira, né? Algo que todas as marcas deviam aderir, né? Então aqui já facilita muito sua vida, mesmo já tendo os módulos vindo com manuais ou você tendo acesso à internet. Só que aqui é algo mais prático, né? Então para quem não tem uma noção tão grande e queira se arriscar a instalar, você não precisa nem de estar olhando no manual ou na internet, já tem tudo aqui, ó. Então ele fala quanto de potência por cada saída, né? 150 a 4 canais, todas as especificações de crossover, impedância, potência de saída, fusíveis, ó. 4 fusíveis de 15 amperes, fala tudinho, ó. Aqui tem as opções de ligação, né? Já tem um manual para quem quer fazer a instalação dele, especificando quanto à questão de alimentação, bateria, player. E aqui uma das partes mais importantes, a tabela de LED, né? Então aqui, conforme o LED vai piscando, ele ligado seria ok, somente aceso já estaria em proteção, né? Então sobrecarga, aceso e piscando, curto-circuito, apagado, aceso, sobre temperatura e apagado piscando, bateria, no caso baixa, né? Ou cabo fino.
Então tá aí, mais um comparativo entre os dois. Aqui eu voltei ele para parte frontal de cada um, né? Aqui mais uma vantagem aqui que daria para o Corsus. O Corsus, o sistema de refrigeramento dele, apesar de nenhum deles ter questão de ventoinha, o Corsus, mesmo no limite, ele trabalha mais morno, né? A Taramps, mesmo em condições normais, sem exigir muito, sem chegar nem próximo de 800 RMS, ela já esquenta muito, né? O Corsus você consegue tirar a tampa traseira, caso você queira fazer uma ventilação forçada, né, com coolers. Esse aqui já não dá. A tampa traseira, no caso dele, já é interligada, né? Então, se você tirar, eu vou mostrar para vocês, ó. Ela é curvada. Então, aqui impossibilita. Se você tirar essa parte aqui, vai sair essa daqui. Então, já ficaria muito exposto. O Corsus não. Se você tiver a necessidade de abrir, a tampa dele já é toda individualizada, ó. Aqui e aqui. Bom, pessoal, passando aqui para encerrar o vídeo, né? Falei os pontos positivos e negativos, né? O Corsus, na minha opinião, se destaca mais. Ele tem bem mais pontos positivos do que negativos, né? Do meu ponto de vista aqui, o DS só ganha na questão do tamanho, né? Dentre os dois, na prática, apesar do Taramps ser 800 RMS e o Corsus 600, eu gosto mais da sonoridade do Corsus, né? Ele aparenta ser bem mais potente na prática, né? E deixe seu comentário aí, qualquer dúvida deixe seu comentário, vou tentar estar respondendo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal aí. E quem tiver curioso aí no vídeo anterior, eu falei também sobre o painel cara preta de 12 polegadas, que é esse aqui, e o de 10 polegadas. Volta aí um vídeo aí e confere lá.